Hoje é quarta-feira, estamos aqui recebendo o nosso amigo Davidson Oliveira, ele é formado em administração, e o nosso tema que a gente vai hoje conversar aqui é sobre o empreendedorismo nesse momento atual, no momento que a gente está passando por pandemias, e nada melhor para comentar com a gente um administrador. O Davidson, quando formou, ele tem uma ênfase também na questão das finanças e vai poder bater um papo legal com a gente aqui hoje, trazendo informações, dicas para você que tem o comércio, para você que quer empreender, ou você que já tem um comércio, quer ter mais dicas de gestão. Então, a gente vai ser o bate-papo dessa noite, dessa quarta-feira, aqui na nossa página. Antes de entrarmos diretamente no assunto sobre empreendedorismo, eu vou dar boa noite ao Davidson e pedir ele para falar um pouquinho da sua formação profissional. Boa noite, Davidson. Boa noite, Sirlei. Boa noite, nossos internautas. Eu sou formado em administração. Hoje eu sou bancário, tenho 11 anos de profissão. Eu comecei estudando em Oliveira e terminei o meu curso em Belo Horizonte, onde também antes trabalhei no Banco do Brasil, trabalhei no Ministério da Agricultura e na Justiça Federal. E consegui passar nas provas e entrar no Banco Itaú, por onde eu permaneci durante 8 anos. Eu residi em várias cidades ao longo desse período e hoje estou numa instituição cooperativa de crédito que chama Unicred, trabalhando na cidade de Paracatu, na divisa de Minas com Goiás. Você já trabalhou em quantas cidades, Davidson? Sirlei, já trabalhei em 11 cidades nesse período. Qual o comparativo que você faz dessas 11 cidades com Oliveira? O que algumas delas têm de vantagem? O que Oliveira tem de vantagem em relação a outras? Fala um pouquinho dessa sua experiência em morar em outros municípios, conhecer regiões, né, diferentes. Passa um pouquinho do mercado também econômico desses municípios. São uma síntese geral só para os nossos colegas aí da internet ter uma noção. Seguinte, eu iniciei minha carreira na cidade de Mariana, Minas Gerais, onde que a renda da cidade mais forte a cidade vive da mineração e do turismo. Por ser uma cidade histórica, trabalhei em Ouro Preto também, que é do lado de Mariana, que também vive da mineração e do turismo como as suas principais fontes de renda. E em seguida fui adquirindo oportunidades na carreira e pude trabalhar em conjunto em 3 agências de portes menores e em cidades de perfis diferentes, que foram em Desterro de Entre Rios de Minas e São Brás do Suaçuí. Eu atendi as 3 agências na semana, cada dia em uma agência diferente. Ali, basicamente, a maioria dos clientes, eles são pessoas que vivem da agricultura, do comércio local, e, às vezes, assim, a participação da prefeitura na parte de empregabilidade e do Estado também é muito importante. Logo, eu tive a minha ascendência profissional, eu fui para Viçosa, onde eu fiquei 2 anos e meio, um prazo maior, onde eu tive a oportunidade de conhecer um público mais intelectual, mais seleto, de interagir com professores da UFV e conhecer a cidade que tem o perfil de incentivar os estudos, incentiva o comércio, uma cidade que ela é uma cidade com muitos imóveis imobiliários que fomentam muito a economia local, muitas pessoas investem na locação de imóveis para geração das suas rendas, para os estudantes, porque a população flutuante do município é muito grande, tanto que tem a UFV e também tem uma outra universidade particular, que é a Univiçosa, que tem uma estrutura fantástica, e toda aquela região ali da Zona da Mata, muitas pessoas estudam lá, fomentando muito a economia do local. Posteriormente, também, assim, falando da minha carreira,
fui transferido para o sul de Minas, onde trabalhei na cidade de Machado, onde pude conhecer ali uma realidade diferente. O sul de Minas, a presença maciça de descendentes de italianos, de pessoas que têm um perfil mais conservador, diferente da cidade de Viçosa, onde que se tem a grande empresa, que é a Santa Amália, que movimenta muito a economia local, com o pastifício lá, onde se produz macarrão. Ao lado tem várias empresas assim, de temperos, e também tem muitas empresas do transporte de grãos. Uma coisa muito importante também em Machado, no sul, é a presença do café. A forma como o café é tratado e como o café representa a cultura mineira, a política do café com leite, como se diz, no sul do estado, realmente ela se faz valer. A importância que tem dos cafés que são nobres, a importância dessa matéria para a economia mineira do Brasil em si. Logo em seguida, eu vim para a cidade de Divinópolis, onde eu fiquei pouco prazo. Todo mundo já conhece Divinópolis, com a malharia, com a indústria têxtil. E, por último, eu fui para a Lagoa da Prata, onde eu trabalhei lá 1 ano, onde tem a Embaré, que é uma empresa muito grande, que é uma cidade, Lagoa da Prata é uma cidade projetada. Você pode entrar lá, carretas podem entrar dentro do centro da cidade, e tem total estrutura para estacionar, para manobrar. Você vê o que a cidade ela é projetada para receber grandes caminhões, grandes indústrias. Lagoa isso, da Prata, isso dentro do centro, na área central? Eu não conheço Lagoa da Prata. Na própria área central da cidade de Lagoa da Prata fica em Embaré. Fica no centro. Além da Embaré, Lagoa da Prata tem uma usina de álcool, que o entorno de Lagoa da Prata é todo plantado de canaviais. São arrendados terrenos para essa usina. Tem fábricas de peças de bicicleta, que é a Sens, que até por incentivos do governo, ela tem a produção dela está em Manaus, na Zona Franca, mas a sua sede ainda permanece em Lagoa da Prata. Tem empresas de motopeças e ainda tem muita gente que é o antigo caixeiro viajante, o famoso rifeiro, você deve conhecer. Eu conheci muito de Santo Antônio do Monte, que é pertinho também, né, de Lagoa da Prata. Lagoa da Prata vivem disso até hoje. Quando eu morei em São João del Rei, para voltar, quando eu estudava lá, para voltar, eu pegava muita carona com os rifeiros. Eu até era doido, porque aqueles rifeiros, o carro dele é 140, 150 nessa estrada aqui, Oliveira, São João. Mas a gente, num aperto financeiro, acabava arriscando. Graças a Deus, nunca tive problema nenhum. Eles descem muito para o Rio de Janeiro, sobem os morros, vendendo as rifas. Lá no Rio, eles têm o costume até hoje de comprar, vender as rifas, fazer aquelas raspadinhas, que antigamente até que Oliveira tinha muito. Vendia raspadinha, no final acabava a raspadinha, fazia um sorteio, ganhava um brinde. Isso ainda no Rio de Janeiro acontece bastante, nos morros do Rio, tudo, porque a população, como é carente, ela não se desloca da favela ou do subúrbio para ir ao centro fazer suas compras. Sim, verdade. Entendeu? Uhum. E de Lagoa da Prata, eu fui para Paracatu. Tive um desafio novo, uma instituição diferente. Lá no Noroeste, hein? Bem distante, hein? É mais uma cultura diferente. Uhum. O que é o corte de Paracatu economicamente? Paracatu tem uma área agrícola fortíssima, junto com o Naí, se não me engano, acho que o Naí é o maior produtor de grãos do Brasil. E Paracatu está bem próximo. Paracatu tem a maior área irrigada do Brasil. Não, desculpa, falei do Brasil. É a maior área irrigada da América do Sul, que é um condomínio chamado Entre Ribeiros. Eles plantam de tudo. Paracatu tem mineração, que é aqui em Roça,
que é uma empresa fortíssima, canadense. Paracatu tem a Faculdade de Medicina, onde você vai, Cirlei, e tem uma faculdade de medicina na cidade, a faculdade fomenta a economia local, porque É particular? É particular. Mas vai alunos de todo o Brasil para lá? Vem gente de todos os lugares. Vem para trabalhar na época da colheita, do grão do milho, do feijão, o arroz. Lá planta muito feijão sequeiro, que quem é da área agrícola vai saber o que é. O clima da cidade, o clima da região ajuda bastante. E, assim, a área médica expandiu muito com a chegada da Faculdade de Medicina, que traz proventos para o município. Várias clínicas são montadas, vários jovens, às vezes, casam na cidade, ficam por lá, ou se não, montam seus negócios por ali. E, assim, isso demonstra uma força econômica muito grande para o estado e para a região. Próximo dali, assim, nunca trabalhei, mas eu frequento muito a cidade de Uberlândia e a cidade de Patos de Minas. Uberlândia hoje não deve nada a capital nenhuma. Uberlândia deve estar melhor de viver do que Belo Horizonte. Inclusive, era um sentimento do pessoal do Triângulo separar de Minas Gerais. Não sei se esse sentimento ainda continua lá. Eles queriam separar ali o Triângulo ali, Uberlândia, Uberaba, não sei se pegaria Araxá. Não sei se sentimento tem. Ali é como se fosse um estado, né? Várias cidades. Então, é uma região economicamente muito forte. Nem o sul de Minas eu acredito que seja tão forte quanto o Triângulo Mineiro, pela pluralidade das coisas, entendeu? Porque ali o gado é bom porque a terra é plana. Chove, tem água, tem escoamento para todo o país de malhas diárias, entendeu, Cirlei? Então, assim, é muito interessante a região do Triângulo Mineiro. Tem cidade de Patos de Minas, onde é a sede da instituição que eu trabalho hoje. Patos é uma grande produtora, acho que de milho, né? Patos de Minas é a cidade tem até a Fenamilho, que é a festa do milho. E, assim, o cantor Gustavo Lima é um dos embaixadores da festa. E traz muita riqueza para a cidade, entendeu? E a gente vê uma coisa diferente, né? Pelo menos eu vejo na região do Triângulo Mineiro mais união nas regiões, as pessoas, os grupos econômicos surgem de forma consistente. Parece que o empreendedorismo, como a gente vai debater no tema, parece que na nossa região ainda ele está nascendo ainda para se tornar grande. E não tem lá naquela Levin, só te interromper. Analisando, então, ali do Triângulo, então você acha que há um cooperativismo entre uma cidade e outra e não uma competição, igual a gente tem muito aqui no Centro-Oeste, que é uma querendo brigar com a outra, né? Então você acha que vou dizer, estrutura política, econômica, entidades, uma ajudando um município e outro, tem essa relação? Eu vejo por esse lado, sim, que uma cidade ajuda a outra. Patos de Minas tem, por exemplo, tem o milho, que é muito forte, tem a faculdade da UF, que está lá, tem a Unipan. Elas cedem alunos para as outras faculdades, para as outras cidades. Eu vejo, assim, todo mundo que é do Triângulo, eu não vejo uma pessoa criticar uma cidade por morar na outra. Assim, aparentemente, não vejo muita competição, porque elas se dependem, entendeu, Cirlei? O que uma faz falta em uma cidade, supre na outra, e por aí vai. Esse é um tema até interessante, Davis, porque hoje fala muito nos consórcios intermunicipais, os consórcios entre municípios. Vários municípios ao redor se juntam faz consórcios ali para ajudar na própria administração pública e nos próprios interesses regionais. Aqui a gente vê muita dificuldade até ainda dos consórcios públicos. Você vê, por exemplo, nós tentamos implantar um consórcio municipal de lixo aqui na região, não foi para frente. Nessa questão da iluminação pública, poderia ter sido um consórcio para cuidar da iluminação da troca de lâmpadas do município. Não, cada município resolveu contratar. Então, poderia ser um diferencial, uma união mais próxima das cidades, porque isso ajudaria economicamente, né, aqueles municípios.
É, eu, eu concordo com você. Eu acho que, assim, mesmo a gente está muito distante dos nossos irmãos, dizendo de passagem, tipo Carmo da Mata, São Francisco mesmo, que está perto, Santo Antônio do Amparo. Até a gente pode considerar perto, porque São João del Rei, 100 quilômetros de Oliveira, não é longe. 100 quilômetros é a distância da cidade de Paracatu a Unaí, que é uma vizinha da outra. De Um Paracatu consórcio, um consórcio que funciona mais ou menos aqui é o da saúde, né? Na parte da saúde já existe o consórcio municipal da saúde. Mas fora disso, é muito pouco ainda, essa disseminação de consórcio na nossa região ainda é muito pouco carente, falada, né? é carente. Acho que precisa amadurecer mais essa ideia, né, dos Mas, habitantes, dos poder, de quem está à frente do poder público na nossa região. entendi, mas o que eu acho que tudo deve ser feito, o contato dos deputados, um deputado com o outro, de cada cidade, mais bem votados e tudo, os deputados influentes tentarem ajustar isso aí com uma forma de tranquilizar a população e facilitar a vida pública de todo mundo. Claro, com certeza. Isso é verdade, sim. A parte de consórcio tem se falado muito. Vai ser talvez no futuro para ajudar as administrações, porque às vezes uma administração montar uma empresa municipal fica muito difícil. Mas ela, em parceria regionalmente, e sendo dentro da sede ali do consórcio, você consegue ter economia, às vezes até no processo de licitação e no desenvolvimento regional. Não, Mas tranquilo. David, entrando no nosso tema, acho que já deu para ter uma boa bagagem, mostrou a sua experiência. Você conhece praticamente os 4 cantos de Minas Gerais. Você trabalhou em Minas, né? Fora de Minas, não. Não, fora não. Mas, como diz o ditado, existem muitas minas. Ah, isso é com O certeza. sul é São Paulo, a zona da mata é o Rio, onde é que eu estou hoje é o estado de Goiás, e Minas Gerais de verdade é Belo Horizonte e a gente aqui do Centro-Oeste, porque fora dessa região aqui, nem o sotaque, nem a comida, nem o jeito de viver, é tudo diferente. Minas são muitas, isso não é mesmo. É só viajar um pouquinho que a gente vai vendo as diferenças. Mas todos mineiros, né? Claro. Desde então vamos entrar direto agora no nosso tema. O nosso tema que a gente Uhum. propôs aqui para você discursar um pouquinho, para você falar, é sobre o empreendedorismo. Sim. Primeiramente, vou te perguntar, o que é empreendedorismo, na sua visão, como administrador? Fala para a gente o que você entende como empreendedorismo. Bom, Cirlei, empreendedorismo é a pessoa que tem o dom de criar coisas boas, que tem o dom de buscar coisas novas e tem o dom de crescimento pessoal e profissional, no meu ponto de vista. Porque se você não tiver essas características básicas, você não consegue ser um empreendedor. Você pode até tentar, mas você, ao longo do seu percurso você pode tropeçar. Entendeu? E ele está em todas as áreas, né, David? Até de uma pessoa mais simples que mora, às vezes, lá na comunidade rural, que quer empreender ali, fazer Sim. do seu empreendimento, da sua. Às vezes ele produz um leite, querer transformar aquilo num doce, vender, ele já é um empreendedor. Às vezes um estudante que acabou de formar e não quer ir direto, quer abrir seu próprio negócio, também é um empreendedor. Então ele está diversificado em toda a parte da economia, né? Sim, e também nos grandes escalões. Eu vinha conversando com um médico cliente meu, ele hoje ele é médico só de formação. Ele já não, ele tem as clínicas, os equipamentos, mas ele tem a visão do negócio. Ele cede a sala dele, os equipamentos dele, tudo são comodados com outros médicos que trabalham para ele. Ele praticamente não tem mais clientes. Entendeu? Não tem mais pacientes. Então, assim, o empreendedorismo está em todas as áreas. Ele até brincou um dia comigo assim: olha, formar em medicina, eu formei. Eu posso ficar ganhando aqui 15, 20, até 30 mil, com os meus colegas. É um salário excelente? É. Pelos padrões do Brasil? É. Mas se eu tenho condição de ganhar 200, 300, 400 mil, para que eu vou ficar ganhando 30? Tá certo. Tá entendendo? Que assim, tudo é a forma como você gere seu negócio.
Tem gente que não importa, que quer o dinheiro e vai torrar o dinheiro. Agora, tem gente que já tem uma visão a longo prazo, quer uma estabilidade. Depende muito do que a pessoa busca para ela. Com certeza. Entendeu? E na sua visão, qual que é a maior dificuldade para ser um empreendedor, para se empreender hoje? Aqui no caso do Brasil, ou no caso aqui da nossa região, do Centro-Oeste de Minas, como administrador, como você avalia essa pergunta que eu te fiz? Sirlei, o que faz a dificuldade é a carga tributária. No Brasil, ela é pesada, a gente sabe disso. E também, às vezes, a pessoa tem uma vontade enorme de trabalhar, mas falta conhecimento. Falta a pessoa buscar, assim, a pessoa desenvolver um estudo, saber um fluxo de caixa, saber que receita não é salário, saber separar suas despesas. Isso aí é os princípios básicos que a pessoa tem que ter para poder buscar o empreendedorismo, porque senão ela vontade de trabalhar, muitas pessoas têm, mas falta conhecimentos básicos. E isso aí peca, porque o Sebrae tem um estudo que a maioria das empresas, micro e pequenas empresas, fecham com até 2 anos de abertura. E a pessoa tem que ter persistência, senhor, e acreditar naquilo que ela está buscando. Mas eu acho que o que falta muito é o incentivo, cursos profissionalizantes de técnico financeiro, de finanças, esses objetivos assim que as prefeituras deveriam sempre ter um profissional para dispor e ensinar, porque força de vontade só da pessoa querer ela já tem, vontade de trabalhar todo mundo tem, mas às vezes falta o básico do conhecimento. Eu já vi muitos casos, David, a pessoa até tá profissionalmente, às vezes está bem, mas ele mesmo quer abrir seu próprio negócio, e ele acaba, às vezes, pede demissão do serviço, ou ele é mandado embora, ele pega ali seu dinheiro do FGTS, né, do Fundo de Garantia e dos acertos trabalhistas, e acaba abrindo o seu empreendimento. Só que passa ali 6 meses, 1 ano, ele muitas vezes ele sai numa situação ainda pior do que quando entrou. Ele não tem muitas vezes um conhecimento técnico, não sabe o que é um fluxo de caixa. Ele sabe às vezes fazer aquele produto ou vender aquele produto, mas ele não tem uma visão de gestão administrativa. E essas pessoas acabam depois fechando o seu próprio empreendimento. Como você citou, o Sebrae tem essa pesquisa que a maior dificuldade é sobreviver talvez os próximos 2 anos. Então, a sua dica para essas pessoas é procurar um conhecimento técnico também. É claro, procurar o conhecimento técnico, que é o fundamental, persistir, acreditar no seu negócio, acreditar que vai dar certo, porque você tem que ser a primeira pessoa, você não pode desistir no primeiro obstáculo. Obstáculos na vida da gente, a gente tem todos os dias. Todo dia você sai de casa para trabalhar, você tem um obstáculo para desviar dele. A gente tem que ser igual água que desce a cachoeira, contornar todas as pedras e para chegar no leito do rio. A gente tem que buscar dessa forma. Porque se a pessoa no primeiro obstáculo ela tropeçar, aí sim ela não, infelizmente, ela desistir cedo, assim, ela vai sempre trabalhar de empregado e não vai poder crescer e buscar algo a mais para ela. Essa é uma dificuldade que o empreendedor brasileiro tem. Nós sabemos que é muito difícil, é complicado, a pessoa tem que ter perseverança, tem que acreditar, tem que se desdobrar todos os dias, porque muitas vezes a pessoa pensa que vai virar patrão e que vai trabalhar menos, mas é o contrário. O trabalho te exige mais. Quando você é patrão, você é empreendedor, você tem que estudar mais, buscar conhecer mais. Você passa por lado de que você será cobrado pelos seus clientes, você tem que buscar a melhor. Hoje em dia, todo mundo busca por qualidade nos produtos e qualidade nos serviços prestados. Se você, exemplo, é um empreendedor da área de manutenção de prédios na parte de eletricidade, você fez um curso de elétrica, aí começa a agendar compromissos para você, e você começa a faltar os compromissos,
com pouco tempo você vai ter que fechar as portas e voltar a trabalhar de empregado porque você não conseguiu honrar aquilo que você prometeu. E as pessoas estão buscando o quê? Qualidade no serviço. E essa é a principal característica que um empreendedor tem que ter para se conquistar o mercado. Esse é o diferencial seu que você tem que ter no seu serviço em relação aos seus concorrentes. E muitas vezes, Davis, essa formação, ele consegue, ele tem essas informações disponíveis. Tem o SPRAE, Senai, aqui em Oliveira mesmo, a gente tem a FEOL, que tem, na área administrativa, tem empresa júnior, em outros cursos online que você também consegue na internet. Eu acho que também, muitas vezes, o empreendedor não sabe desses caminhos, né? Então, qual uma dica que você fala que essas pessoas deveriam procurar? O Sebrae, procurar essas instituições? Primeiramente, eu acho que deveria ter em Oliveira, o poder público deveria tentar trazer o Sebrae para a cidade. O primeiro passo é esse, que ali ele vai ter as orientações, ali ele vai ter todo um planejamento de como montar a empresa dele, ele vai ter toda uma estrutura básica, ele vai ser orientado pelo básico para ele se iniciar no seu processo da sua empresa. Em seguida, eu como estou afastado da cidade, tem 13 anos que eu estou fora, eu não sei como que está a situação da empresa Júnior na FEOL. Porque se está ativa, se não está, que pé que está, porque seria de suma importância para esse momento atual do nosso país, onde que 12,9% da população está desempregada e nós temos um índice de quase 30 milhões de brasileiros desempregados, que 12% estão desempregados, estão buscando emprego. O restante é pessoas que nem já desistiram de procurar emprego, que seria de suma importância a participação nesse sentido de orientação, porque a gente vê aí, Sirlei, muita gente querendo trabalhar, querendo buscar o dia a dia, mas o que falta realmente é orientação. Às vezes, com uma participação ativa da faculdade no mercado, poderia, por exemplo, eu não tenho dinheiro suficiente para montar um negócio, mas às vezes o Sirlei, o exemplo, tenha, a faculdade consegue linkar as duas pessoas, fazer com que uma seja sócia da outra. Entendeu? Ou, se não, até mesmo montar com 3, 4 pessoas querendo montar o mesmo tipo de negócio, que pode cada sua função. Eu estava vendo a pesquisa que saiu na Folha hoje, no UOL, os 2 problemas básicos do Brasil é a falta de crédito, não é a falta de crédito, é os juros que são altos. Sim. Aí você já tem uma dica boa, às vezes a pessoa pode achar um sócio para resolver a questão de crédito, e outra é a carga tributária. A carga tributária é uma coisa que depende mais do Congresso, nós vimos aí uma reforma tributária que foi, mas por enquanto não... Parece que é verdade, mas para enganar, né? A verdade que é juntar vários impostos num só, mas diminuir mesmo a carga tributária, não sei se vai ser possível. Tem setores, eu estou até reclamando que alguns setores com prestação de serviço estaria até aumentando de 9% para 12% a carga tributária deles. Então é um debate que precisa aprofundar mais. Então, assim, o que eu acredito é por esse caminho. E também, a gente voltando para o Oliveira, a associação comercial, eu não sei também como que funciona lá dentro, né, que é o critério, tem que partir da associação comercial um choque de gestão no comércio da cidade. Você tá aí? Por que eu falo isso para você? Tem algumas lojas que estão paradas no tempo. Literalmente estão paradas no tempo, estão esperando só a hora de quebrar, ou mudar o herdeiro e fechar as portas, porque eu falo porque semana passada eu estou de férias aqui em Oliveira, e fui comprar uma roupa numa loja, a loja não passava maquininha de cartão. Não passava maquininha, e eu era à vista no dinheiro ou no crediário. Aí eu brinquei com a moça e falei assim, mas eu não ando mais com dinheiro, eu só ando com cartão, e a senhora só à vista ou crediário.
Fala, é assim, tem não sei quanto tempo que eu trabalho assim. Aí eu até brinquei com ela, mas a senhora, assim, até entendo a senhora continuar usando crediário, mas o crediário, a senhora não é banco para ficar fomentando crédito para as pessoas, porque a senhora precisa pôr o seu negócio para girar. Ela falou assim, mas é dificuldade, tudo. Assim, até entendo que é cultural. Muitos estabelecimentos, inclusive da minha família, a gente tem muitas latinhas. Mas se você for no ABC, que é uma rede grande, essa própria farmácia nova que abriu, você vai chegar lá na Araújo, vai chegar no eu quero comprar no crediário. Eles vão te vender no crediário da É, loja? Não vai te vender. não é, tem outro mecanismo, né? É outro mecanismo, é uma cultura diferente. O que é que a gente pode fazer? Educar as pessoas a comprarem mais no cartão, mesmo que seja no crédito, porque o lojista não corre o risco de nenhum tipo de inadimplência. Isso aí eu acredito que seria uma forma muito eficaz a médio prazo. Lógico, é difícil na cidade pequena vender só no cartão, eu concordo com você que é. Mas culturalmente você vai mudando a mente da população, fazendo com que as coisas agreguem valor. Você consiga ter mais dinheiro em mãos, o lojista consegue girar mais a engrenagem dele e contrata mais pessoas. E hoje, David, nós estamos vivendo um mundo globalizado, que é a questão principalmente das compras pela internet. Né? Hoje Sim. a facilidade que você tem de consumir, então se o mercado local não se preparar para isso, ele tem a concorrência muito fácil hoje. Principalmente nessa questão, nesse momento agora de isolamento social, que a gente está em casa, a maior parte está em casa, muitas pessoas começaram a aprender a comprar pela internet e muitos lojistas podem estar perdendo compras. Eu até, inclusive, lancei uma campanha no sentido de apoiar o comércio local, uma iniciativa há poucos dias atrás. Nós fizemos algumas estandartes de publicidade aqui nas redes sociais, visando a nossa preocupação, porque hoje em torno de mais de 50% da mão de obra de carteira assinada em Oliveira, ela está empregada no setor de serviços ou no setor de comércio. Tem em torno de 52%. E com essa diminuição da circulação de pessoas e o aumento aí da concorrência via internet, pode provocar uma questão de desemprego. Pode. Foi só uma simples campanha que a gente fez, mas muito mais coisa precisa ser feita aí na área comercial, né, Davis? Se você parar para analisar, o Magazine Luiza, mesmo período de crise, ele conseguiu aumentar as vendas dele pela internet. Ele, se não me engano, aumentou 33% em relação ao ano passado, por conta do modelo de loja deles, que é um custo mais barato. A mercadoria assim, tem a logística do just-in-time. Outros estabelecimentos comerciais estavam usando as lojas físicas só como depósitos locais. A pessoa comprava na internet, ia lá e tirava a mercadoria. Ele ontem passou uma reportagem na CNN falando disso aí. Na CNN Brasil passou uma reportagem que eu vi sobre isso que você está comentando aí. Então, a internet está aí, o Instagram está aí, para quem gosta, o Facebook está aí. Eu acredito que os lojistas da cidade deveriam fazer tipo assim, não estou falando que é o certo, mas as lojas de Oliveira deveriam divulgar os seus produtos de uma forma mais representativas na internet. Eu acredito que a Sinal poderia trazer um curso desse tipo de porte para ajudar no comércio, porque todo mundo vê Facebook, todo mundo vê WhatsApp, todo mundo vê Instagram. Tem uma farmácia que eu até gosto muito de comprar nela às vezes, que é a Drogazil. Você comprou seu medicamento, faltando 2 dias para o seu remédio acabar, ela te manda uma mensagem SMS te avisando que seu remédio está acabando, você passar lá e comprar de novo. São mecanismos que, assim, são pequenos, mas que são extremamente importantes e são ferramentas eficazes, onde as pessoas modernas, e hoje tudo é moderno, até um carro hoje em dia, se você pegar um carro, vai ter um computador dentro do carro, o carro sai conversando com você. Gostam e com o mundo globalizado e
essa correria do dia a dia, elas agregam valor a esse serviço. Com certeza. Eu vi que algumas cidades estão utilizando a internet, né, fazendo tipo portal de compras do município. Acho que em Santos eu vi esse exemplo, e outros prefeituras, não sei se é de prefeitura, acho que é de iniciativa até privada mesmo. Oferecendo para os lojistas da cidade, ele fazer a divulgação ali num portal de compras do município, aproximando aí a sociedade local ali da internet. É um mecanismo que poderia ser utilizado por aqui, né, Davis? Fica aí como sugestão aí quem está nos ouvindo, né? Quem sabe estudar uma possibilidade de agregar, de colocar as nossas lojas locais também na vitrine da internet. Porque aí você tá abraçando o público local, mas é até fora também localmente. Tem tipo assim, quer ver? O site, a pessoa chega em Oliveira, tá com o seu celular ligado na localização, logo para ela chega um disparo de internet avisando: você está em Oliveira, visite as lojas tal, 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 que seria assim de suma importância, de grande ajuda para divulgar a cidade. Isso aí, agregar valor à cidade. Os melhores restaurantes, as melhores lojas de compra, entendeu? Eu acho que falta união da cidade, entendeu, Sirlei? Falta mais união do povo do comércio, falta mais união do pequeno, falta mais ajuda. Não sei se eu estou falando errado, mas assim, da ajuda da Sinol com os pequenos, da periferia, dos mercadinhos de bairro. Vocês faltam ajuda da prefeitura para eles. Se você tem uma pequena loja que emprega 1 ou 2, se você ajudar ele de pequeno a ser médio, daqui a pouquinho ele pode estar empregando 10. Né? Justamente. Então, assim, eu vejo uma falta de união muito grande nessa parte. Não sei se é por vaidade, por qual motivo, medo de um crescer mais do que o outro. Mas, no final, se a gente que é da cidade, que é nativo, que gosta de Oliveira, a gente está sendo engolido pelos concorrentes. Tá vindo gente de fora aqui e levando nosso dinheiro embora. Entendeu? Uma coisa que eu vejo muito, que às vezes uma pessoa de fora chega no município, nada contra os de fora, mas ele tem muito mais valor, ele tem às vezes as portas mais abertas do que o que já está aqui tentando lutar, e ele encontra muito mais dificuldade do que um de fora. Como diz, santo de casa não faz milagre. A gente nota isso, né? Até a gente mesmo, como estudante, às vezes você acabou de estudar, não te dá oportunidade. O cara veio de fora, e às vezes tem a mesma qualificação que você, às vezes o de fora tem mais oportunidade. Já senti isso na pele. Não sei se você tem essa visão que eu tenho. Assim, eu comecei a estudar aqui, terminei meus estudos em Belo Horizonte. Para minha área, que é de administração, é até complicado falar, porque muitas das vezes, muitos colegas meus que ficaram aqui e formaram, alguns já tinham seus negócios e as outras pessoas que eram empregados continuaram empregados do mesmo jeito, mesmo tendo conhecimento técnico, conhecimento de mercado mais do que seus patrões. No meu caso, na formação de administrador, às vezes o mercado não valoriza o profissional da forma como ele deveria ser. Apesar de que as coisas já mudaram muito. Assim, de 10 anos para cá, como formei em 2010, mudaram muito. E eu estudando ao longo desse tempo, vendo o país crescer, buscando assim, crescimento profissional, eu vou dizer, eu vou mudar para Belo Horizonte, porque eu acredito que a oportunidade na minha área, onde a gente estava vivenciando o país crescer em 2010, cresceu 7,5%, vindo de uma crise de 2009, uma crise mundial devido à bolsa imobiliária norte-americana quebrar. Mas, assim, a gente entende que o Brasil era, sim, o país emergente, o país do futuro. A gente pensava dessa forma. Para mim, deu certo, graças a Deus, deu certo, consegui encaminhar na minha carreira. Mas eu vejo muitos dos meus colegas que alguns tiveram que ir embora e outros ficaram. E quem ficou, da maioria das vezes, ficou do mesmo jeito que entrou na faculdade. E gente, assim, muito preparada, muito competente,
você via no dia a dia, nos trabalhos acadêmicos, assim, o preparo, são pessoas diferenciadas, que às vezes se desmotivam por falta de oportunidade mesmo na terra da gente. Uhum. Isso é um processo culturalmente, né? Tem que mudar essa cultura. E aí vem empresa de fora, que tem incentivos, que tem isenções, e o pequeno, que eu sempre defendo, que, abre aspas, né, o Zezinho do açougue, a Maria do sacolão, lá do bairro, essa coitada nunca sentou numa mesa, nunca pegou um caderno, um lápis. Ô, dona Maria, vamos sentar aqui, vamos fazer um fluxo de caixa hoje? Vamos aprender aqui o que é receita, o que é despesa, a margem que a senhora está operando nos seus produtos. Vamos ver aqui se o que a gente pode conceder de crédito, a senhora dá uma melhorada aqui no seu estabelecimento. E isso a gente não vê, infelizmente. Entendeu? Isso é mais internacionalmente, né, David? Não vou dizer que é em todos os municípios do Brasil, mas. Não! Claro. Um exemplo claro agora do governo federal. Nós tivemos aí o auxílio emergencial, importante medida adotada, mas colocou o auxílio muitas vezes para a pessoa usar no aplicativo, esquecendo que os próprios mercadinhos, ainda as dificuldades que as pessoas ainda têm nessa tecnologia, a pessoa está com o dinheiro ali, mas não pode gastar ali, tem que gastar já numa outra grande rede varejista, e já não teve uma política voltada para o dinheiro circular nas pequenas comunidades. Isso a gente viu reportagens assim, e a gente vê isso na prática também. Não, sim. Mas o que falta para essa dona do mercadinho crescer? Conhecimento. Levar para ela o princípios básicos. Isso aí que a gente tem que lutar, a gente tem que fazer para que a gente consiga reduzir a desigualdade no nosso país, inclusive evitando que o desemprego se propague. Porque a nossa recessão desse ano, por enquanto ainda está calculada em menos 6,5% esse ano, que pode chegar a 8% de recessão no nosso PIB. E isso vai afetar justamente as classes mais pobres. Você tocou num assunto interessante, que é a questão econômica, e nós estamos agora, eu acabei de falar do auxílio emergencial, parece que por enquanto ainda está tendo o auxílio, mas daqui a 2 ou 3 meses esse dinheiro já vai deixar de circular. O governo não pretende prorrogar, pelo menos até por enquanto as notícias, né? Muito do dinheiro dos aposentados, o 13º também dos aposentados, já foi liberado agora pela questão da pandemia. No final do ano, pode ocorrer aí uma diminuição de circulação de dinheiro. Né? O pequeno empresário, o empreendedor já tem que também ter uma visão disso, porque para o final do ano, o início do ano que vem, se não houver novas linhas de crédito, novos auxílios, né, de ajuda, pode começar a faltar. Aí que a crise vai começar talvez a aparecer mais pontual. Você avalia assim também? Avalio. Estou com medo do período de final de setembro até meados do mês de outubro, porque é o período do Brasil da entre-safra. Entendeu, Cirlei? O período de entre-safra, não tem para onde escoar a produção, não tem para onde mandar, e a gente pode correr um risco de ter um colapso no sistema financeiro. Vai precisar de medidas, né? Nós vimos até uma mudança na concepção do governo, que era um governo mais liberal, que falava que o governo tinha que intervir menos na economia, mas o que a gente viu, apesar do governo só falar em 200, foi graças ao Congresso Nacional que chegou a 600, mas nós já vimos uma política keynesiana, né? Keynes, que defendia que nos momentos de crise o Estado tem que entrar na economia, e acabou que o Paulo Guedes teve que aceitar, e a própria parte econômica do governo teve que fazer. Porque se não entrar com esse auxílio emergencial, não tivesse esse ajuda agora, a situação econômica nos municípios seria uma lástima, né, Lê? Não, seria. Isso aí. As bancadas estavam de mais extrema esquerda querendo auxílio de um salário mínimo. Mas, assim, entraram num acordo e conseguiram, brigando, R$600. Isso. Eu acredito que se esse dinheiro vier a faltar,
famílias, a gente vai entrar também com o que a gente está comentando. Vai faltar dinheiro, vai faltar muita coisa aí, e no final do ano, assim, a projeção é do PIB fechar menos 6,5, mas imagine se fecha 8, para recuperar isso aí o ano que vem, vai ser uma situação muito complicada. Ainda não tem um modelo, quando tem pessoa, o governo fala que vai ter um crescimento em V, que agora caiu, depois vai ser. O governo tem que passar otimismo, mas não pode. Não, claro. Ele não pode ser pessimista. Se ele mesmo for pessimista, é que ela acaba de fundar a economia. Mas os especialistas que não são ligados diretamente à parte governamental falam que nem todos os setores vão crescer em V, vai depender muito de cada área, né? Mas a gente tem que entender que a projeção que estão sendo feitas para 2021 é de um crescimento de 3,5%. Mas é 3,5% em cima de uma recessão de 6,5% que a gente está projetando aqui. E o povo, às vezes, não entende isso. Entendeu? O povo acha que é crescimento linear, ou composto, que vai crescer, entendeu? As pessoas não entendem, que é um ano sobre o outro. É isso aí que pesa no conceito. E a gente tem que entender que, por mais que o país, a gente tem que segurar o máximo que puder esse ano, para que quando alavancar o ano que vem, todos os setores cresçam junto cresçam iguais, evitando que a balança tende a despencar novamente. Com certeza. David, nós estamos aproveitando, falando aqui da linha de crédito, eu gostaria que você falasse um pouco das linhas de crédito. Você que mexe no setor financeiro, né, com sua experiência, nesse momento aí da pandemia, quais as linhas de crédito, mais ou menos, foi liberado para o pequeno empreendedor, para o pequeno empresário? Alguma visão que você tem de informação que você pudesse passar aqui na nossa live de hoje? Olha, Cirlei, o que se tem é o seguinte, até quando a gente tinha anunciado a live mais cedo, algumas pessoas mandaram umas mensagens para mim perguntando qual que era o critério de liberação, que o dinheiro não estava chegando para os pequenos. Eu falei o seguinte, cara, eu não sei. Tanto que o governo agora até separou umas linhas diretamente para pequeno, porque o dinheiro não estava chegando em quem realmente necessita. Isso aí é fato e todo mundo, todo dia se fala isso na televisão. Agora, o motivo qual, eu não sei. Mas pesquisando, conversando com alguns colegas, eu entrei pelo site do Sebrae e vi que tem as linhas de crédito lá, que é Credimei, tem o Pronamp, e, assim, são créditos específicos para quem é pequeno. Você faz o seu cadastro, você entra no site, faz o seu cadastro, atualiza os seus dados, você tem que ter na sua mão identidade, documentos de identidade, comprovante de residência e o seu último simples, extrato do simples atualizado. Extrato do simples. Porque você vai ter que fazer seu cadastro e digitalizar todos esses documentos. Dentro do Sebrae, do site do Sebrae, eles vão fazer a análise e lá vão te destinar para a instituição financeira parceira mais próxima. Porque nem todas as instituições acho que são credenciadas ou estão aptas à liberação. Normalmente, quem faz esse tipo de análise e de liberação é o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Mas com a parceria dos outros bancos, eu pude ver que Itaú, Bradesco e Santander também estavam nessa mesma política de ajuda financeira com dinheiro concedido pelo governo. Agora, o ideal que todo mundo precisa ter é o seguinte: é ir no banco, atualizar seus dados cadastrais, levar seu faturamento dos últimos 12 meses, assinado pelo contador e assinado pelo proprietário, levar seu comprovante de renda, seu comprovante de seu imposto de renda, sua declaração do imposto de renda 2020 agora que saiu, porque ela é muito importante, porque nela está seus bens, sua vida está ali, financeira, e todo o crédito, ele é avaliado pelo perfil da pessoa.
Eu acho que é de extrema importância isso. E levar só a última alteração contratual. Muitas empresas mudam a alteração e não levam no banco, a pessoa vai chegar lá para perguntar, um sócio já não está mais, ou acrescentou outra pessoa diferente, ou uma pessoa que era sócio faleceu. Aí, isso tudo atrapalha na concessão do crédito. Isso tudo são empecilhos que possam vir atrasar você, atrasar a sua busca pelo dinheiro que você está precisando. No mais, em cima disso, que os bancos fazem as suas análises. E é muito importante que você sempre tenha seu cadastro em todas as instituições que você tem conta atualizados, para que o seu dinheiro, o seu recurso consiga chegar de uma forma mais tranquila para você. Entendi. Muito bacana essas dicas que você passou aí para os empreendedores, para os empresários. E tem muita burocracia, mesmo que explicar, tem muita burocracia, esse dinheiro é liberado com facilidade, linhas de juros, você tem alguma informação para que possa explanar? A linha de juros que eu tive informação era de 3,5% ao ano, que dá em torno de 0,20, 0,30, 0,32 ao mês, por aí, entendeu? Mais ou menos em torno disso. Mas, assim, mais ou, a taxa mais ou menos era essa. Quer ver? Deixa eu só montar aqui. 0,29, quase que eu acertei. A média é mais ou menos essa. Uhum. 0,29 ao mês, que é uma taxa, assim, baixa. Para o mercado brasileiro, que a gente opera no Brasil com taxas altas. As cooperativas de crédito, nem tanto. Com taxas até baixas, menos que na casa de 2% para baixo. Mas o mercado aí cobra 4, cobra 5, 8, cheque especial tem lugar que é 14. Então, assim, é a situação meio complicada, né? Mas com que essas linhas possam desafogar o mercado. E ajudar o pequeno, porque ele sabe que ele vai pegar o dinheiro e ele tem que ter uma gestão financeira desse dinheiro organizada. É isso que eu ia te perguntar. A pessoa não é ir lá e pegar o dinheiro que o governo está oferecendo, que tem um juro baixo, e pegando. Às vezes nem está precisando, às vezes algum setor não está precisando, a pessoa ir lá e pegar aquele financiamento para fazer outros investimentos. Então ele tem que ter um cuidado para administrar esse dinheiro, né, Davis? Sim, claro. Entendeu? Com certeza. Porque esse dinheiro ele não vem especificado em que ele vai gastar, né? Não. Você pode administrar para o fluxo de caixa, você pode fazer investimentos, né? Não, ele não é, normalmente ele é para sua empresa. Até que, na verdade, uma parte desse valor que eu estava falando de 3,5% ao ano é para custear a folha de pagamento. Você tem que comprovar o número de funcionários que você tem, levando lá o seu ponto, não sei exatamente, documentação dos funcionários para poder te pagar. Entendeu? Em cima disso, da quantidade de funcionários que você tem, de inscrições que você tem, que as pessoas, esse recurso vai ser liberado para você. Entendeu? Para custear a folha de pagamento. Agora, qual o prazo, a quantidade, eu não sei te dizer ainda. Entendi. Só um momento, Silvio, que bateu o interfone aqui, só um segundo, por favor. Então, nós estamos aqui continuando com a nossa live, nós estamos hoje conversando sobre empreendedorismo, com meu amigo Davis de Oliveira. Davis é formado em administração, e a gente está conversando aqui sobre a questão do empreendedorismo no Brasil, neste momento agora, da questão da pandemia. E aí, Davis, você também chegou a fazer um estudo, você já tinha falado comigo, da época que você era estudante, quando as pessoas queriam ser empreendedor, e hoje, no cenário atual. Eu gostaria que você fizesse essa explanação, aquilo que você havia falado comigo no cenário de 2007 e hoje, no momento de hoje. Então, a minha graduação foi de 2007 a 2010. Nesse período, o país estava crescendo muito. O índice de desemprego estava baixo e estava todo mundo sonhando. Falando, agora eu vou ser empresário,
vou abrir restaurante, vou abrir loja, vou abrir N segmentos na faculdade, principalmente em Belo Horizonte, que tinha muita oportunidade. Agora, a gente enxerga uma realidade diferente. A gente vem de um país que, nos últimos 5 anos, a crise política tomou conta do país. A gente entende que, em 2015, Sirlei, a gente teve o pior resultado de PIB desde 1990. Entendeu? Uma recessão de 3,8%, uma crise política. Com a saída do governo da Dilma Rousseff, instalou essa crise política no governo, onde que gerou o impeachment e para que o país tomasse novamente os bons rumos que ele tinha nos últimos 10 anos, de 2005 a 2010. E como a gente vê, com o governo Michel Temer, o Brasil cresce 1,3%, o PIB cresce, nos 2 anos do governo dele, até 2018. O governo Bolsonaro, que a gente achava que era um governo promissor, que a estimativa, a projeção era de um crescimento de 2,5%, cresceu 1,1%, cresceu menos que o governo do Michel Temer. Aí desmotiva todo mundo, mas não é que desmotiva, o desemprego aumenta, não tem crescimento, o brasileiro começa a perder os seus direitos previdenciários, o direito trabalhista, que a gente vê isso nitidamente no seu dia a dia, e hoje volta novamente o sonho de empreender, mas com uma visão diferente. A gente tem que empreender hoje, diferente do meu tempo que eu estudava, o desafio do administrador, do menino que está na faculdade, é fazer com que ele aprenda as ferramentas que ele aprende no curso de administração, aplique numa empresa que está num momento de recessão, num país que está em momento de recessão, e você tem que dar resultado. Porque empresas são feitas para dar resultado, para dar lucro. Não adianta você abrir uma empresa que ela não tem um objetivo qual final seja o lucro. Esses são os desafios. O empreendedorismo hoje, ele vem com essa visão de quê? De mudança. Porque o emprego está difícil. Eu estou estudando administração. Ou qualquer área que seja. Eu não estou conseguindo emprego no mercado de trabalho. Eu não estou tendo oportunidades. Eu quero abrir um negócio. O que eu vou abrir? Por que eu vou abrir? Por conta da necessidade. E o único caminho para a gente sair dessa crise, que o país está com essa recessão econômica, é o empreendedorismo. Não existe outra forma. Os cenários são diferentes de quando eu estudei, o país crescer 7,5% no ano que eu formei, que é 2010, e hoje o país, em 2020, uma recessão de 6,5%. Olha que diferença de realidade, e os objetivos são os mesmos. Então, assim, muito se engana quem acha que vou investir na empresa para gerar tantos empregos. Emprego, ele pode ser passageiro. Pode vir uma crise econômica, igual veio essa agora, setor automotivo, Sirlei, teve um desligamento em torno de 20 mil funcionários. As empresas de automóveis teve uma recessão, se não me engano, de 55% nas vendas. Os pátios estão lotados de carro e ninguém compra carro. Uhum. Como você vai acreditar no negócio desse com a atual situação econômica que o país está vivendo? Mas você acreditar no empreendedor, mesmo que o negócio dele seja pequeno, e ele gere 1, 2 ou 3 empregos, é uma forma de que a pessoa possa se firmar no mercado, se estruturar no mercado e gerar a mesma quantidade de empregos sem a gente gastar, sem os cofres públicos ou sem o grupo de empresários gastar pouco dinheiro. Esse é o ponto de vista que eu tenho, que eu acho que o empreendedorismo, independente do cenário, é a melhor solução que a gente vai ter hoje. E ficar atento nas várias mudanças que o mercado vai estar passando, né, Davis? Eu acho que essa questão da pandemia,
Muitos conceitos que se tinham vai mudar. Por exemplo, a entrega delivery, o delivery hoje está sendo muito usado, igual a gente falou aqui da questão da internet, outras mudanças vão ocorrer também, né? O empreendedor tem que começar também a ter essa visão do como vai ser pós-pandemia. Não, porque é o seguinte, hoje a gente está numa situação de que o mercado ele mudou. Empresas já vão assim fazer tipo o que o Google faz, o que a Apple faz, o que as empresas de primeiro porte já fazem, que é deixar as pessoas trabalharem em casa. Porque você entende que trabalhar em casa, você rende mais, você está mais próximo da sua família, você produz mais e sucessivamente o custo para a empresa é mais baixo, não tem custo com vale alimentação, normalmente não tem custo com vale transporte. Tem uma série de fatores que, no final, agregam muito para a empresa manter o funcionário em home office, o funcionário ir na empresa 1 ou 2 vezes na semana. Aproveitando que você entrou nesse tema do trabalho em casa, eu vi uma pesquisa que saiu no Valor Econômico dessa semana, que algumas das empresas estão preocupadas, depois vão querer, falando que pós-pandemia elas ainda vão voltar com o trabalho via empresa, porque elas estão com medo da legislação trabalhista. Porque muitas vezes a pessoa trabalhando em casa, ele está usando muitas vezes o maquinário dele, da própria pessoa, não é da empresa, elas estão com medo de ações judiciais, e que teria que haver, então, uma reforma mais estrutural na questão trabalhista. Como você avalia esse medo aí que uma parte do empresariado tem sobre a legislação trabalhista do trabalho em casa? Porque hoje, no momento de pandemia, nós temos algumas medidas provisórias que asseguram esse momento do trabalho, né, residencial. Mas pós-pandemia, voltando à normalidade, eles falam que há necessidade de algumas outras alterações na reformas trabalhistas. É o seguinte, eu acredito que depende do salário que a pessoa ganha, ela pode abrir um MEI e ser uma prestadora de serviço. Aí é comum um acordo entre empregador e patrão, entendeu? O patrão e tudo com funcionários. Com quem está prestando serviço, que eu acho que seria uma relação interessante. Pode ser, porque as coisas mudam, o mundo muda, e as leis têm que mudar também, porque não adianta você ficar com uma lei trabalhista antiga, sendo que as pessoas hoje querem mudança. As leis, eu caminho por isso. Eu acredito que a pessoa abrindo um MEI, ela vai atender perfeitamente os requisitos da lei, da forma que a lei manda, vai atender a empresa de forma satisfatória, vai fazer até com que, dependendo do salário dela, até com que a carga tributária dela seja menor do que como se ela fosse empregada. É assim que eu acredito. Acho que pode ser que, lógico, existe gente que gosta da carteira assinada, que prefere a carteira assinada, mas tem gente que prefere o MEI. Então, assim, ou abrir uma pequena empresa. Então, assim, depende muito de cada segmento que vai ser utilizado. Por exemplo, bancos, tem bancos hoje que contratam profissional nesse sistema. Ele abre um MEI, presta o serviço para o banco e ele é remunerado pelo giro da carteira. Entendeu? Ele tem X% do que a carteira consegue proporcionar de crescimento e ganha em cima disso. O que é uma atitude tranquila para ambas as partes. Ele continua tendo as suas participações de resultado no final do ano da instituição e tudo tributado via MEI, que é uma forma justa de trabalho. Já que você falou no MEI aqui, Davi, hoje eu peguei uns dados aqui, olha os dados interessantes aqui em Oliveira. Aqui em Oliveira nós temos mais ou menos 1.800 pessoas que têm o MEI, que são microempreendedores individuais, né? Que trabalham por conta própria. Desses 1.800, 52% é do sexo masculino e 48% é do sexo feminino. Praticamente meio a meio.
Uhum. 57% desses têm estabelecimento fixo, né? Tem uma portinha, uma loja, né? Uhum. 24% é de porta a porta, né? Às vezes faz a própria entrega, e só 7% que usa a internet. E as profissões que aqui em Oliveira que mais tem MEI é cabeleireiro, 158 pessoas, né, como MEI. Vestuário tem 133 pessoas e vendas 62. E as outras tudo somando aí chega nos 1.800, mas é um dado interessante aqui economicamente aqui do município de Oliveira. Não, isso é importante. Então, assim, é a tendência do mercado é essa. Eu acredito que no futuro todas as pessoas vão ser bem. Entendeu? Eu agrego isso como valor. Eu acho até interessante, apesar de que eu sou defensor da carteira de trabalho ainda. Mas se o mercado muda, a gente tem que mudar. A gente não pode ficar engessado simplesmente porque por conta de um ponto de vista ideológico e tudo. A gente sabe que o MEI ele tem que contribuir também para o INSS e outras coisas. Ele vai ter que contribuir. Se ele não tiver uma gestão financeira pessoal dele, ele vai quebrar do mesmo jeito que se fosse um outro profissional de outra instituição mesmo, trabalhando no mercado. Porque ele tem que programar a sua vida, né? Ele começa como MEI, né? Pode ter um projeto de previdência privada, ou ele faz certas reservas, né? Ele tem que ter também uma certa educação financeira para prever momentos de dificuldade, tanto como essa na pandemia, né? Que a gente está vivendo agora. Muitas pessoas às vezes estavam vindo bem, estável, e não esperavam que acontecesse isso, e muitos empreendimentos hoje estão com sérias dificuldades, porque é uma frase que eu falo muito, nós estamos tudo no mesmo mar, mas não no mesmo barco, os barcos são muito diferentes. Então, quer dizer, tem empreendimentos que estão bem, tem outros que estão tendo certas outras dificuldades muito grandes, setor, por exemplo, do turismo, do transporte escolar, vários outros. Outros setores, por exemplo, de alimentação está saindo bem, não está tendo tantas quedas, né? Mas, como eu disse, nós estamos no mesmo mar, mas não no mesmo barco. A gente pode ver que sim, que o consumo diminuiu. Andando pelas lojas da cidade, você anda ali por volta de 1h30, 2 horas da tarde, porque o horário do comércio fecha. Até digo de passagem, eu acho é muito errado o comércio fechar às 14 horas. Eu acho que o horário deveria ser revisto, ser repensado. Deveria começar às 10 e terminar às 16 ou às 17, porque as pessoas que trabalham na parte da manhã, elas, assim, não conseguem fazer nada. As donas de casa que vai sair para ver alguma coisa na rua, na parte da manhã tem muita coisa dentro de casa para resolver, para ter que fazer o almoço, arrumar a cozinha de almoço e outras coisas mais. Quando vê, vai dar quase 2 da tarde e não consegue sair para comprar. Eu acho que são algumas ideias que a gente pode fomentar e tentar, mesmo no período de crise, a gente tem que facilitar a vida do comerciante. Eu acho que sim, porque principalmente aqui em Oliveira, que a gente pode levantar até os dados aí, eu não sei, mas 70%, 80% das pessoas trabalham no comércio e dependem dele para sobreviver. Se esse comércio da gente nossa cidade ficar refém de fechar 2 da tarde, eu tenho medo como a gente estava comentando mais cedo sobre os R$600 vir a faltar no futuro. Se R$600 vir a faltar, eu acredito que muitas lojas vão fechar. Se não vão fechar, porque os donos têm alguma reserva financeira alta, coisa do tipo, mas que o negócio começa a ficar inviável, manter funcionário começa a ficar inviável, aí a gente tem que repensar muito as atitudes que a gente está sendo tomadas. A gente entende que o coronavírus é uma surpresa, a gente não esperava que isso iria acontecer no mundo, mas infelizmente está aí e a gente tem que se adequar às melhores medidas que a gente possa fazer para combater o coronavírus e, de contrapartida, ajudar a nossa população. Com certeza. Faltou um planejamento a nível nacional, né, Davis? Uma medida adotada num grande centro urbano, que depende muito do transporte público, Belo Horizonte, é uma medida. Uma medida numa pequena cidade do interior, no outras, seria outros tipos de medidas, né?
E faltou um alinhamento, né? Cada um foi fazendo por si, sem ter um direcionamento, e acabou que ficamos nessa questão até no momento sem um direcionamento nem do Ministério da Saúde. Até hoje, a gente não tem nenhum secretário da saúde, não tem mais, já passou 2. A gente efetivamente acho que não tem. Então, assim, o que acontece é o seguinte, que cada um pegou a rédea para si, como se diz o ditado, cada um por si, Deus para todos, mas não ficou uma situação assim, que ficou meio que abacalhado, sabe? Você ia na cidade, tudo aberto, tudo normal. Você vai em outra, tudo fechado. Você não sabe quem que está certo e quem que está errado. Se você não toma medidas regionais, fica difícil, porque, por exemplo, você fecha o comércio de Oliveira e lá de Vinópolis funcionando. Aí o pessoal que tem carro aqui vai lá e compra lá. Você não pode proibir delas ir para lá. Elas vão. Então, se não for medidas tomadas regionalmente, né, sentado, aquilo que a gente estava falando no início, né, de união mais dos municípios, as ações seriam muito poucas na prática, né? Muito poucas e assim, faltou o comando, faltou o controle, faltou gestão. Eu acredito que, dependendo da situação, vai agravar muito no final do ano. Faltou tudo nesse combate ao coronavírus. Eu acredito que até consciência a população tem, Silvio. Um ou outro caso de gente que não usa máscara ou que briga para entrar em estabelecimento comercial sem máscara. Isso aí são fatos isolados, sabe? Eu acredito. São fatos isolados. Mas o que vale mesmo é a consciência da população e a consciência do comércio local e regional para você adequar para todo mundo, ser bom para todo mundo, porque se a cidade sul não tem nenhuma pessoa doente, ou se tem uma outra pessoa, fazer um mapeamento e deixa tocar, porque as pessoas dependem de comércio para sobreviver. Não tem outro jeito. A mineração está aí, ó. A mineração não vai parar a ponta do coronavírus. Eles fazem teste daqui e dali. Eu dou exemplo, o futebol parou, voltou. Mesmo sem torcida, voltou. Tudo, a vida vai voltar ao normal para todo mundo. A gente sabe da dificuldade, mas a gente sabe que a vida tem que continuar. David, nós já estamos com quase 1h12 de live, né? Aqui em análise, que é o nome que a gente batizou aqui, as lives que a gente vai fazer tentar fazer toda semana. Cada dia a gente vai trazer. Eu te agradeço por você ter vindo. E semana passada a gente fez uma com o Geraldo Lucas, que é advogado, ele falou sobre a importância da profissão, né? Da formação profissional para os jovens. Hoje você vai abordando aqui conosco o empreendedorismo. Então, antes da gente encerrar, você tinha falado comigo algumas dicas de livro, de dicas. Eu gostaria que você ficasse à vontade aí para você passar essas informações para as pessoas que estão nos assistindo. Olha, para quem está nos assistindo aqui, eu gostaria dos livros que eu tenho na minha mini biblioteca aqui na minha casa, mas são muito importantes. E eu vou fazer uma sequenciazinha de livros para que vocês leiam, vocês tenham uma visão diferente. Todo mundo quer ser empreendedor, quer ter uma visão diferenciada de mercado, de segmentos, de vida. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns livros que às vezes possam ser bem interessantes para vocês. O primeiro é esse aqui, ó, que é Os Segredos da Mente Milionária. Como que uma pessoa rica pensa e uma pessoa pobre também pensa sobre o mesmo fato. Basicamente é isso. Esse livro do T. Harv ele é muito bom. Ele te dá uma visão ampla de como as pessoas bem-sucedidas pensam sobre determinados fatos ou sobre determinadas coisas ao longo da vida. Em seguida, esse livro aqui que é o Aprendendo com o Sucesso. Esse livro conta histórias de pessoas que não tinham oportunidade
e se transformaram em grandes profissionais, grandes pessoas, grandes negócios, com as suas experiências de vida. Onde que o Gerard escreveu esse livro, ele é um vendedor, palestrante há mais de 30 anos, e ele pegou vários casos de sucesso e colocou no livro, de pessoas que não tinham a oportunidade e fizeram de sua força de vontade, do empreendedorismo, o seu meio de conquista. Um livro clássico que todas as pessoas têm que ler, que é A Arte da Guerra. Esse livro aqui, ele é fantástico. É um livro muito interessante. É um livro escrito há mais ou menos 2.500 anos atrás, extremamente atualizado para os conceitos atuais. E, assim, é um livro que é o Sun Tzu, é um general, onde ele traça seus métodos de combate, como conhecer seu inimigo. Assim, é um livro fantástico para o dia a dia. Aí você que tem a curiosidade de poupar, de juntar dinheiro, ou quer começar a juntar dinheiro, eu te apresento esse livro aqui, ó, do Mauro Ralph, que é... Você está meio desfocado aqui, é Investimento, como administrar seu dinheiro. Melhora o seu dinheiro. Esse livro, ele te traz um ensinamento básico, sem complicações, de como aplicar seu dinheiro de forma diferente, de uma forma tranquila. Vou te falar sobre o mercado de capitais, de ações, compras de imóveis, várias dúvidas que as pessoas têm sobre investimento de uma forma superficial, que vai te ajudar no seu dia a dia na escolha da melhor prática. Porque hoje, com a taxa de juros baixa, Selic baixa, os bancos estão pagando muito pouco no seu dinheiro que está parado. Aí você, lendo esse livro, você vai ter uma noção melhor de onde investir seu capital, onde que a gente busca uma rentabilidade e fazer com que o dinheiro trabalhe para a gente. E assim, esses são algumas dicas que a gente está passando para quem está querendo fazer de diferente, que quer empreendedorismo, que quer buscar. E é o seguinte, fazendo umas pesquisas aqui para você que está nos ouvindo, mas está no ensino médio, não está fazendo a faculdade e ainda quer buscar uma forma mais fácil de trabalho, uma forma mais sensata, mais sucinta de trabalho, eu te apresento, você busque os cursos técnicos do Sebrae, porque até mesmo para uma grande empresa vir para a sua região, não é apenas com doação de terreno, incentivos, não, porque isso aí toda cidade dá, toda prefeitura dá praticamente. Uma empresa decide se ela vai para a cidade A ou a cidade B, muitas das vezes é pela formação profissional que se tem naquela cidade. Isso aí fica uma dica para os próximos governantes de Oliveira, que vamos investir nos cursos técnicos, os cursos do Senai, cursos de eletrotécnica, de mecânica industrial, de segurança do trabalho, de técnico de enfermagem, que está aí precisando muito no mercado, técnico de mineração, a gente tem uma mineração próxima aqui, que é de Morro do Ferro, a gente não sabe como é que está a situação, mas provavelmente mineração sempre é um ramo promissor e a gente precisa de técnicos para atuar nessa área. E fica aqui a minha dica para você, jovem, que está buscando seu espaço, que procure ver o que você tem mais afinidade e invista nos cursos técnicos, porque eles vão ser o primeiro passo para ajudar a gente a acabar com esse desemprego que está aí hoje, que vai ser eles que vão nos ajudar a fomentar a economia do futuro no nosso município, principalmente. Entendeu, Sirlei?
Não, tá certo, David. Aproveitando aqui, Davidson, uma dica também que o Sebrae abriu agora, Crie o Impossível 2020. É um programa para os jovens que está fazendo o ensino médio. Então, quem que tiver interesse pode acessar lá a página do Sebrae Minas Gerais. Uma formação que o Sebrae está oferecendo aí, vai capacitar os jovens que estão no ensino médio. Então, eu até vou publicar depois um vídeo aqui na minha página pessoal, que o Sebrae me encaminhou, mas já fica a dica aí. E muito boas as sugestões que você passou aí, Davis. E nós já estamos com 1h20 de live, fica para você fazer as suas considerações finais, se você quiser acrescentar mais alguma coisa, e só tenho te agradecer, nesse momento de férias, que você podia estar com descanso com a sua família, você tirar um tempinho aqui para bater um papo aqui com a gente nessa noite, que foi tão proveitosa esse tema, de grande relevância aí para todos que têm interesse aí na questão do empreendedorismo e da questão também da geração de emprego, essa visão que você passou aí para a gente. Marcelei, eu tenho que te agradecer o convite. Assim, eu estou de férias esses dias aqui em Oliveira e agradecer a todas as pessoas com qual convivi esses dias. O que eu puder levar de conhecimento para todo mundo, eu ajudo todas as pessoas. Minha vivência de mercado, assim, de várias cidades, me ajuda muito a falar, a questionar, saber o que dá certo, o que não dá na maioria das cidades. Eu acho que o nosso tempo aqui é cansativo, 1h21 é muito tempo já falando sobre empreendedorismo, já fica chato, enjoado, mas assim, espero que no futuro a gente possa sentar aqui depois e fazer uma live só de investimento, de mercado financeiro, de ações, por que ações sobem, por que desce. Então, já fica o convite aí, mas a tendência nossa é fazer uma live toda semana, mas para a gente poder fazer uma próxima, talvez no mês de agosto ou no início do mês de setembro, já fica o convite. Se puder, já se sinta convidado, já pode ir preparando aí. Não, eu vou me preparando aqui, porque muita gente vai perguntar. Eu tenho certeza que quando a gente vai mostrando os livros, e se tiver dúvidas na rua aí também, qualquer pessoa pode me parar, perguntar, pode me ligar, pode ir na loja do Vou falar em dúvida, depois você entra no meu perfil pessoal lá, várias pessoas deixou algumas perguntas aqui. Por exemplo, como crescer com uma crise em saúde? A Rosimeire aqui perguntou se vai disponibilizar mais dinheiro para o Pronamp, o que você acha? Então, tem várias perguntas lá, e depois você pode ir lá e nos comentários responder essas perguntas, que aí às vezes você dá bacana, um feedback que as pessoas deixou aqui. Todas as pessoas que estão nos acompanhando, pode entrar no perfil do Cirlei, me marcar se quiser, respondo todas as perguntas para todo mundo. E assim, eu tenho que agradecer e você por me convidar e deixar claro assim, para todo mundo que está empreendendo, que está com o seu negócio aberto, que essa crise vai passar, os tempos bons vão voltar, a gente tem que acreditar nisso, a gente não pode cair no primeiro obstáculo, a gente, de forma alguma, os obstáculos fazem parte da vida da gente, os desafios fazem parte da sua carreira, e quando você estiver lá na frente, for um vencedor, vai olhar para trás e vai pensar assim, olha, tanta coisa eu já passei, tanto fardo eu já carreguei, e hoje eu estou tranquilo. A dica que eu dou para todo mundo é que continue lutando, sangue nas veias, porque não é fácil. Como você mesmo falou, tá todo mundo no mesmo mar, mas os barcos são diferentes. E a gente tem que acreditar no nosso capitão, no nosso marinheiro, para a gente governar a nossa empresa, a nossa luta, o nosso dia a dia. E isso é o básico. A gente tem que acreditar na gente que tudo vai passar, que 2021 vai chegar e a gente vai alavancar os nossos negócios. Essa pandemia vai passar e aí a gente só tem que crescer. Eu te agradeço pela oportunidade. Eu te agradeço por você ter disponibilizado seu tempo. Manda um abraço para sua esposa, para seus meninos. Obrigado por ter disponibilizado o tempo aqui com a gente. A tendência minha é toda semana fazer mais uma live. A gente tem que falar ainda sobre vários temas, educação, tentar falar alguma coisa sobre saúde, cultura, e depois a gente volta com esse tema que você sugeriu aí também do mercado financeiro, e a gente vai sempre te agradecer aqui pela oportunidade,
E sucesso aí na sua carreira. Tudo de bom para você. Muito obrigado, Kirley. Sucesso para você. Um abraço para sua esposa, para sua filha, para seu pai, para sua mãe. E a gente fica até a próxima. Qualquer pessoa aí que tiver dúvida de qualquer coisa do seu comércio, da sua loja, do seu empreendimento, tiver dúvidas, se quiser me procurar, eu estou disponível aqui, pode me ligar, pode passar na loja do meu pai, pode deixar recado para mim. A gente tá todos ouvidos, porque nessa hora agora é a hora de ajudar todo mundo, não é a hora de ninguém fechar para ninguém ficar com vaidade. Eu acredito que só a união faz a força e a força faz todo mundo crescer junto. É isso aí, Davis. Obrigado. Fica também o nosso. As pessoas que quiserem entrar em contato com a gente em box, estamos disponíveis aí, para ajudar dentro das nossas medidas do possível. E esse é um canal que a gente encontrou de trazer informação para a sociedade, com coisas relevantes, úteis, um debate sadio. Sempre aqui, toda semana, a gente vai tentar fazer uma live trazendo alguém aqui de Oliveira ou da nossa região, para, em análise, a gente analisar os pontos da economia, educação, saúde, cultura, para formar e informar as pessoas da nossa região. Um forte abraço, David. Boa noite a todos que nos acompanhou. Foi quase 1h26 de live. Agradeço a todos aqueles que nos acompanharam aqui. Até a próxima semana. Tchau.